Olá, tudo bem com você? Boas-vindas a todos. Como diria o Bife, eu não sei que hora você vai estar assistindo nossa aula, se é de tarde, de dia ou à noite, mas eu quero deixar claro para você. Seja muito bem-vindo à nossa aula aqui do Instituto Bíblico. Nós estaremos retomando, as lições desse segundo semestre. Domingo passado nós falamos sobre trabalho, tá? Nós estamos falando sobre o livro de John Stott, que é um livro maravilhoso, é o Cristão em uma Sociedade Não Cristã, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. No domingo passado, lembrando que na semana passada, nós vimos sobre o trabalho, que ele pode ser útil demais, também sobre o que nós falaremos hoje. Está comigo aqui hoje nosso amigo Bife. Você já conhece muito bem, né? Tem dado aula aí todo esse semestre. Piero. Opa. Melhor guitarrista aqui da igreja, né, Piero? Deixa de ser mentiroso, velho. Brincadeira. Mas é isso aí, gente. Vamos começar então. Vamos falar sobre essa lição de hoje, que nós falaremos sobre relacionamento de negócios. Nós temos aqui dois empresários, junto com a gente, o Bife e o Piero. Davi também na mesa de som. Hoje nós temos esse empresário faz um tempo. A gente tem a ajuda luxuosa hoje do meu irmão, Davi, também empresário na área de música, na área de som. Né, Davi? É isso aí. Se alguém ouvir uma voz do além, é o Davi falando de lá, viu? Vamos começar então. Nós vamos dizer que é importante, a gente analisar os relacionamentos dentro da cultura empresarial. Na realidade, nós estaremos analisando, ao decorrer dessa lição, a importância desses relacionamentos dentro de uma cultura empresarial, seja ela da grande empresa, seja ela da empresa menor, nós estaremos falando sobre isso. E o impacto desses relacionamentos sobre a cultura, em geral, dessas empresas. Nós veremos que as relações empresariais dependem de amor e justiça, se quisermos que sejam verdadeiramente essas ações cristãs. Nós vemos que o capítulo se atém também a grandes corporações, O Stott ele falou sobre essas grandes corporações, ele se ateve a elas, mas como nós entendemos que nosso ambiente de trabalho, ele se reverbera, para pequenas empresas, muitos de nós fazemos partes, como membros da nossa igreja, fazemos parte também de pequenas e médias empresas. Acho que será de grande valor nós também conversarmos. Seja como proprietário de uma pequena empresa, exato. Seja até como um microempresário individual, às vezes um MEI, que é muito comum hoje, seja até como um funcionário de uma pequena carteira empresa. assinada. Exato, até mesmo com a visão de dono, Hoje trabalha-se muito nas empresas essa visão do dono, mesmo você sendo ali colaborador. Na lição passada a gente lembrou que o trabalho ele é endossado biblicamente, E Deus criou o trabalho para o homem para o trabalho. E que não há maldição alguma nisso, E o mundo, e com isso, o mundo dos grandes negócios comerciais tem desempenhado um grande papel no plano de Deus para o desenvolvimento da humanidade. E é evidente, bem evidente, que o trabalho, a empresa e as atividades tiveram participação ativa nessas coisas. A gente não pode simplesmente separar o trabalho do desenvolvimento humano e desassociar a igreja nesse meio. É triste, um teólogo do século XVII, um teólogo puritano chamado Stempe Kernuk, ele disse uma vez assim: é triste sermos cristãos na ceia, pagãos em nossos empregos e demônios em nossos aposentos. Dá para fazer a aula inteira só nessa frase. Viu? Exatamente. A gente chegou a conversar alguma coisa na lição passada sobre a gente ter uma vida na igreja, uma vida no trabalho, E é exatamente essa ideia, Aquela velha ideia de que nós podemos ter, vamos dizer assim, um relacionamento aqui na igreja, um comportamento aqui na igreja, que é fácil, sermos bons aqui, sermos completamente diferentes no trabalho, já que o ambiente é um ambiente, entre aspas, selvagem, competitivo, e realmente não dá chance, para pessoas ficarem, assim, vamos dizer assim, ingenuamente paradas em seus lugares, e também a gente pode também ter um comportamento completamente diferente desses outros dois que eu citei nas nossas casas, Ou seja, no trabalho nós somos de uma forma, na igreja nós somos de outra, e na nossa casa também nós somos aquele. Na realidade, nas nossas casas nós somos
verdadeiros, né? Nós somos nós mesmos, né? É aquele lá é o Otiniel, aquele lá é o Piero, aquele lá é o Bife, dentro de casa, né? Foi a partir daí que nasceu o conceito de multiverso, né? Por aí. Por aí. Com isso, né, a gente também pode dizer que é através de uma ideia equivocada que nós também precisamos conversar sobre isso, já que no passado a igreja ignorava, né, o papel das empresas no mundo por achar ser impossível conciliar essas questões em detrimento de ser absorvido pelo ambiente corporativo. Ou seja, o ambiente corporativo gerava perigo, por causa do perigo a igreja não se envolvia. A igreja simplesmente ignorava, né, esse ambiente. Só que a gente sabe que é completamente o contrário, né? Esse ambiente empresarial pode ser um lugar poderoso. Stott ele comenta dessa forma, né, que o ambiente empresarial pode ser um lugar poderoso, onde inovação, rigor, coragem, força e visão são constantes e moldam o nosso mundo, né? Por que então a igreja ficar de fora desse ambiente, né? Já vista todo o benefício que essas empresas, ou grandes empresas, ou pequenas empresas, podem trazer para a sociedade. Né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, sei lá, a empresa que fez, foi até os militares, na verdade, né? Mas os militares ali que fizeram a transposição do Rio São Francisco, sim, que ajudou toda aquela parte ali do Nordeste, isso foi muito bom para eles. Né? Isso depende de uma grande corporação. Às vezes uma pequena trabalho, exato. Né? Às vezes você não tem o capital, vamos colocar assim, né? Para que você coloque em prática várias das coisas que aquela sociedade precisa. Então, essas grandes empresas, ela tem uma parte muito importante e relevante, né, para a sociedade como um todo. Digamos que o mundo corporativo ele tem os seus perigos, como qualquer outra situação no mundo tem também. Né? Ele tem os seus perigos. A gente vai falar sobre ganância, orgulho, impiedade, né? a sede do poder. Eles estão presentes também no mundo corporativo. Aí, justamente, assim tomam essas opiniões adversas das pessoas. O que os senhores acham dessa relação da igreja e o mundo empresarial? De forma sucinta. O que vocês acham? Bife, o que você acha? Cara, Piero. assim, ó, levando em consideração que nós somos igreja, né, esse relacionamento ele é 100% factível. Né? Você é representante do reino dentro da empresa de uma tal forma. O que eu acho legal é que, de alguma forma, a vida na sociedade, e principalmente dentro da empresa, ela te traz as provocações necessárias para que você coloque também o seu cristianismo em voga. A gente até brinca, às vezes, é muito fácil você ser cristão na igreja do que você ser cristão ali no seu trabalho. Sim. Mas é ali no seu trabalho que você tem que demonstrar muito mais o seu cristianismo. Né? Haja vista que você tem que levar ali o seu testemunho. Então, situações como amor, como paciência, resiliência, enfim, várias outras coisas ali. A segunda pergunta ia ser mais ou menos nesse ponto, né, Bife? Será que é possível, então, o cristão influenciar nos múltiplos locais de trabalho e até grandes corporações? Digamos assim, que exista mais dificuldade, entre aspas, dentro de uma grande corporação comparada a uma pequena corporação, onde você consegue influenciar o maior número de pessoas. Eu vou fazer um review aqui, uma revisãozinha pequena. Para quem tem acompanhado o curso ou quem não tem, pode depois assistir essas aulas, que estão todas no nosso canal. O Stott começa o livro colocando qual a posição do cristão em relação à política, em relação às questões sociais, em relação ao mundo de uma forma mais ampla, global. Depois ele começa a estreitar isso. Aliás, ainda na primeira parte, ele faz uma introdução fantástica, quer dizer, o quanto o pensamento cristão é diferente, ou tem que ser diferente do resto do mundo. E é essa que faz, então, vem no terceiro capítulo, para ele falar o quanto esse pensamento cristão é, de fato, influente. O quanto ele faz diferença onde o cristão está inserido. É a velha máxima que a gente fala do discipulado, né? Ou de evangelizar. Mais do que eu abrir a Bíblia e falar a Bíblia inteira de cor, é eu viver isso aqui. E é exatamente por eu viver o evangelho no meu ambiente de trabalho, seja como funcionário, seja como patrão, vamos dizer assim, né? Que acho que aí traz para o tema que a gente está falando, é que de fato a gente faz diferença. Lembrando que lá naquela terceira aula, quem pegou, inclusive eu que acabei trazendo aquela aula, eu peguei 3 constatações
que a gente acaba tendo nesse cenário, quando a gente olha, avaliando a influência do pensamento cristão. A primeira dela é que a gente tem crente demais estragando ou queimando o filme. Né? Usar uma expressão que a gente conhece, queimando o filme. Sem dúvida. Acho que são muito bons em levantar bandeiras do que é certo e do que é errado, mas eles vivenciam muito pouco isso. E aqui eu estou deixando ainda de uma forma abrangente, seja do trabalhador mais raro, para ainda não sair dos temas que estamos falando da última aula de 10, seja do dono do negócio, seja de um CEO de uma grande corporação. Até porque o movimento ético, ele independe da posição que ele tem. Posição. Né? A segunda constatação, quando eu olhar só para o universo brasileiro, eu mencionei que a gente tem um universo cristão no Brasil que passa dos 80%, nominalmente. Uhum. E é aí, nesse nominalmente, que está parte do nosso problema. Porque o cristão, e principalmente mesmo que eu fale em 30%, 30 e poucos por cento de evangélicos no país, fazendo muito pouca diferença em impactar o mundo e impactar o ambiente de trabalho. Você vê geralmente o trabalhador ou do empresário cristão ou dito cristão envolvido muito na reclamação, muito no não vai dar, muito no não vou fazer, muito no corpo mole, ou no cara lá em cima que está explorando, no cara lá em cima que não está pagando aquilo que é direito, não está recolhendo os impostos como deve recolher, e sempre com as mais variadas desculpas. Então, essa constatação ela é cruel quando a gente fala do cristão de fato ser influente. A terceira constatação é que, de fato, nós vivemos num mundo pluralista. Um mundo que tem um pensamento muito diferente do nosso. E aí é de fato que a gente tem que vir para a Escritura e entender. Eu tenho que ser diferente, não é porque é uma obrigação imposta, é porque tem que ser natural do cristão ele ser diferente. É natural dele ele enxergar isso, mas isso é uma loucura. O nosso jeito de viver e de pensar e de fazer negócio tem que parecer loucura para os outros, porque aí realmente nós estamos vendo, 1 Coríntios principalmente, 1 Coríntios 1, Paulo já fala, o evangelho é uma loucura. Tá? Deixa eu deixar vocês falarem, porque senão só eu falo aqui. Dentro disso que você está falando, tem a história, por exemplo, de José, né? Sim. Que foi considerado o melhor escravo. Poxa, hoje é impensável você falar, mano, como que eu posso ser o melhor escravo, né? Dado... E se você analisar exemplos como o de José, você vai olhar para os dias de hoje e falar assim... Daniel. Eu faria o mesmo. Exato. Parar e falar assim... é legal, a gente aprende essa história desde criança, a gente ensina isso na escola bíblica dominical. Uma hora que eu sento no meu ambiente de trabalho, eu falo, eu vou ser igual o José, eu vou ser igual o Daniel, e você percebe que... E se esquecem de onde eles saíram, da posição que eles tinham. E muitas vezes você vai perder teu emprego, dizendo assim. Exato. E aonde você tem que parar e falar assim, até onde eu vou nesse negócio? Ou até mesmo o efeito, entre aspas, o efeito manada, né? Todos aqueles que trabalham com você estão seguindo o mesmo, o mesmo caminho, de repente você está indo para o lado contrário. Poxa, será que é isso mesmo ou não? Essa é uma condição que a gente vai ver mais para frente, que o crente precisa assumir. Ele precisa assumir, mas para isso existe um processo. Caso contrário, a gente entra nisso que o Bife acabou de falar. Né? Eu não posso chegar de supetão, ignorando fatos como José foi vendido pelos irmãos. Olha a posição que José chegou primeiro, para depois ele ascender a que ele ficou. Mesma situação de Daniel. Stott fala sobre algumas características das empresas, e disso que vocês falaram aí, é exatamente aonde a gente pode encaixar o comportamento cristão dentro dessas características. Ele nomeou algumas características notáveis das empresas. A primeira que ele falou é que elas são práticas. Né? São práticas no quê? Em levantar o problema, traçar um plano de ação e ver se será possível transpor metas e dificuldades. Em segundo lugar, ele disse que empresas são responsáveis. Elas elevam a responsabilidade e a prestação de conta, garantindo o cumprimento das tarefas. Em terceiro, ele disse que as empresas são lucrativas. E essa seria a característica onde ela pode ou não desenvolver as responsabilidades com as formas com que gera e administra esses lucros e os impactos do processo da obtenção desses. E em quarto, ele diz também que elas se encontram sob pressão. Elas se encontram como empresa, como você diz, como visão, como missão, sob pressão.
porque seria o uso dos recursos a fim de lidar com essa pressão e executar as tarefas que precisam ser feitas de forma harmoniosa. Dentro dessas características, o que vocês acham dessa análise de como o crente se enquadra dentro dessas características? Piero. Como que ele se encaixa? Enquanto você pensa, eu só digo que ele só disse verdades, né? Sim, sim. Não, mas assim, era até um ponto interessante que a gente estava falando antes de começar a aula propriamente dito, né? Porque muitas vezes a gente acha que a empresa em si ela está desconectada dessa realidade. Obviamente, tem muitas realidades diferentes nesse sentido, né? Mas aquilo que eles cobram, né? Então, na sua missão, valores e tal, de alguma forma elas trazem um pouco dessa como que eu posso dizer? Desse preceito mesmo, né? Do preceito cristão. Conceito, né? Exato, Conceito geral, exato. vamos dizer assim. E de alguma forma, assim, fiquei lembrando aqui, né? Sei lá, vai o preguiçoso ter com a formiga e tal. Né? Você vê, assim, muitos desses skills, eu vou chamar de skills, né? Dessas competências aí que eles cobram como um todo dentro da empresa, eles estão conectados, cara, diretamente com a palavra. Talvez eles nem conheçam, né? Aquilo que eles estão solicitando. Mas se você esmiuçar um pouco ali a palavra de Deus, elas estão conectadas de alguma forma, né? Talvez como empresas são feitas por humanos, né? Eles são organismos vivos, mas não são humanos, a empresa como um todo, mas são feitas de humano. O pecado vem à tona. E aí é onde mora o perigo. Mas na sua síntese, na sua ideia, né? na sua montagem, ela talvez é mais bíblica do que muita coisa que a gente tenha visto por aí. O exemplo que eu quis dar, antes de você falar, só para acho que para ficar melhor entendido, o exemplo que eu quis dar é o seguinte: dentro dessas características, é aquilo que a gente estava falando. Por exemplo, quando eu vou usar o quarto, quando elas se encontram sob pressão. Poxa, se o ambiente empresarial, corporativo, ou de média, microempresa, seja ele qual for, ele for nesse sentido assim, de pressão, o crente, nessa situação, quando ele é a hora dele demonstrar como ele lida com a pressão. É nisso que eu estou querendo, entendeu? Porque dentro dessas características, um crente ele se enquadra aonde aí? Como que ele faz exatamente as coisas como elas devem ser feitas dentro dessas características, trazendo a vida cristã para isso, né? Tanto que eu mencionei que, tipo, quando você pensava, realmente ele só falou verdades, é isso mesmo. Não tem nada de errado. Não tem nada errado em você dentro de uma empresa e é necessário você delimitar, traçar planos, planejamento, onde eu vou, onde eu estou, onde eu quero chegar, quais são as metas que precisam ser alcançadas, desafiar metas até para que a equipe dentro da empresa cumprir, e isso e não tem nada de errado com isso. Não sei se eu uso a expressão, certamente a gente não precisa temos que ficar demonizando as coisas, achar que o ambiente corporativo... Inclusive, ele utiliza essa tudo expressão. Assim. Tudo isso aqui são coisas saudáveis. Ser responsáveis, né, prestar contas. Ele fala de lucrativo. Tem pessoas que têm um pavor de falar essa palavra. Não, a empresa existe para dar lucro. Sim. Exato. Tá? Se ela não der lucro, ela não vai só pagar salário, ela não vai continuar existindo, ela não vai crescer, ela não vai investir para gerar mais. Então a gente tem um lado, que tudo na vida tem um lado certo, o que é o desenho bonito de tudo isso, e onde o ser humano está envolvido, onde vai parar. Exato. Tá? Essa que é a realidade. E aí entra o cristão nesse negócio, porque ele não tem que ser o cristão dentro de casa só, e dentro da igreja só, ou até dentro do ônibus, na fila do ônibus. Não, ele tem que ser no momento das decisões. E nenhum outro lugar, ele vai ter que fazer isso várias vezes durante o dia, porque ele vai passar a maior parte do seu tempo útil no seu ambiente de trabalho, e não é com a sua família, não são com seus amigos, é no seu ambiente de trabalho. E é ali onde a questão ética e moral dele vai ter que, de fato, fazer diferença. Então, eu vejo que de tudo que nós discutimos até então, a gente chegou aqui num ponto de aplicação prática de fato. Onde... minuto a minuto eu estou sendo questionado e pressionado a tomar decisões. No meu trabalho, seja como nós falamos na última aula, como funcionário, como trabalhador, seja nesse momento aqui, quando eu estou na posição
de poder, né? De autoridade, que acho que ele vai até falar um pouco mais adiante no livro. Eu trago até um paralelo do que normalmente a gente comentava na época que eu tinha banda, tal, né, tive banda durante um tempo, e durante muitas vezes aí nos nossos momentos de café a gente ficava discutindo, né? Hoje se falava muito em banda cristã, nossa, tem a banda cristã X, a banda cristã Y, tal. E por que eu estou traçando esse paralelo? Porque a banda em si não necessariamente é uma banda cristã, porque cristão é o ser humano que estava ali, né? Uhum. Então, essa condição de ser cristão é anterior a isso. Aonde eu quero chegar? Dentro do seu trabalho, não é um advogado cristão, não é um analista cristão, não é um juiz cristão. Não, ele é um cristão juiz. Ele é um cristão advogado. A condição do cristianismo, ela vem antes. Né? Antes de qualquer coisa, que era o que você estava falando. Eu não tenho que ter várias facetas, né? Várias faces diferentes dependendo do lugar onde eu estiver. Por quê? Porque o meu cristianismo é anterior a isso. Né? Ele precisa demonstrar em todos os locais, em todos os momentos, em todas as situações ao qual eu estou exposto de alguma forma. Você mencionou uma coisa que acho que é o Stott mesmo, ele coloca num dos capítulos iniciais, ele cita Lutero, quando perguntado, assim, um sapateiro perguntou para ele como é que eu faço diferença no mundo, ele se converteu e queria fazer diferença no mundo, aí ele disse, vá para sua sapataria, faça bons sapatos e venda a um preço justo. Fantástico. Fantástico. Exato. Chegou até a comentar isso daí, o exemplo que eu dei no domingo passado, né, sobre aquela condição de escravos, de quase 90% da população cristã no começo do século, era todos de escravo. Exato. E a preocupação deles era isso, o que o cristianismo vai fazer na minha vida, né, para me retirar. Na verdade, o Lutero responde dessa forma. Pelo contrário, vá e seja, né, você, diferente, né, naquilo que você faz. E Stott, ele continua, né, quando o Biff comentou sobre a parte da aplicação, né, é o que ele começa a fazer, colocando alguns princípios, né, alguns princípios que vão nortear, né, exatamente essa aplicação em relacionamento de negócios com a vida cristã. O primeiro deles, ele trabalha a mutualidade em relacionamento de negócios. Nessa questão, né, Stott nomeia o que seriam duas características para uma comunidade que queira ser saudável, seja ela corporativa ou não, que é o agir com amor e justiça, refletindo o caráter de Deus e se relacionando neste ambiente, com este objetivo. Ou seja, se dentro dessa perspectiva toda que a gente falou aqui, se não houver o reflexo do caráter de Deus, você já está derrotado dentro do ambiente de trabalho. Mas dessa forma que você mesmo comentou, o cristianismo vem antes. O cristianismo vem antes, né? Não há como a gente ter a busca do amor e da justiça nos relacionamentos de negócio se a gente não reflete o caráter de Cristo. Exato. Não dá para negociar isso, né? Né? Pois apesar do ambiente corporativo ter coisas boas, eles também podem ter situações conflituosas na busca de poder, excelência e a rejeição do inferior. Tudo isso são coisas muito boas. Na verdade, a gente precisa pautar a nossa vida exatamente disso. A gente precisa rejeitar o inferior. Eu costumo dizer que essa história de ser medíocre é muito importante para mim, cara. Porque, cara, ser medíocre é uma coisa muito complexa, né? Ficar na média. Nós não fomos trazidos para a maravilhosa luz para ficarmos na média. Nós fomos trazidos para a maravilhosa luz para nos empenharmos, nos esforçarmos, né? Claro que diante de tudo isso, em primeiro lugar, para a glória de Deus, né? Mas nós não fomos trazidos para a maravilhosa luz para ficarmos na média. Nesse processo, né, pessoas podem ser desfavorecidas ou marginalizadas. Aí começa a entrar um pouquinho daquilo que ele quer dizer com relação ao princípio da mutualidade, né? Vítimas de injustiça ou serem tratados como inferiores. E refletir o caráter de Deus seria buscar também a excelência em defender a causa desses que sofrem com essas situações. Não só com o desempenho de sucesso, mas também com a reconciliação, onde houver conflitos e com justiça para todas as partes envolvidas. Ele menciona também no livro John V. Taylor, ex-bispo de Winchester, legitimamente chamando o reino de Deus de o reino dos relacionamentos corretos. É o que a gente estava comentando. A gente vai para um ambiente corporativo, seja ele qual for o tamanho, né? A busca de um relacionamento correto, seja com que camada também hierárquica do trabalho que seja, a gente precisa mirar nisso daí.
mirar disso daí. Caso contrário, a gente vai estar errando em muito, né? Seria isso mesmo, Bife? Mirar, né, nessa questão da mutualidade, defendendo essa questão da justiça, buscando realmente fazermos diferença com aqueles que estão sendo colocados de lado, que estão sendo prejudicados. Porque viver o amor e a justiça, a gente está vivendo na prática o Evangelho de Cristo, né? Você não vive isso se você não se doa. Você não vive isso se você se coloca no centro. Não é só o centro das atenções, é o centro das decisões. É só eu que estou certo e vai ser do meu jeito. E para não fugir do tema que nós estamos falando, você não lidera ninguém agindo desse jeito. Você terroriza, você chefia, vamos dizer assim. Mas você viver em amor e justiça só consegue isso se você de fato reflete o amor de Deus, né? Você reflete o caráter de Cristo, que é para isso que Deus trabalha na vida do cristão, sempre o moldando para parecer cada vez mais com Cristo, né? Isso é interessante o que você está falando, porque se a gente pensar no mercado de trabalho, muitas vezes dentro da empresa, a forma como coloca, não são todas as empresas, tá? Mas algumas empresas até um pouco tóxicas às vezes, te colocam na posição de disputa, né? Você está ali disputando o tempo todo. Então, seria impensável, por exemplo, alguém que talvez conheça um pouco mais daquele assunto, ensinar para o outro sobre aquele assunto. E vice-versa. Sendo que, na verdade, dentro de um time, de uma corporação, de uma empresa, seja ela grande ou pequena, o que você está fazendo ali são estabelecendo responsabilidades para cada um que foi contratado, para que esses façam, e um ajude o outro para alcançar o objetivo principal. A empresa como um todo, e aí não é uma questão, certo, é errado, não, nada disso. Uma empresa está ali para maximizar os seus lucros e minimizar os seus custos, para que ela possa fazer a sua parte ali dentro da sociedade, né? Vendendo o seu produto e tal. A guerra entre as empresas já são, né, de alguma forma ali, por hora até desleal em alguns momentos. Agora ali, em termos entre equipe, né? Entre equipe, não deveria existir isso. Só que qual é o posicionamento que muitas vezes a gente vê, inclusive de cristãos? Olha, não vou incentivar essa disputa. Olha, eu não vou fazer tal coisa porque, fulano não fez tal para mim. Ou, poxa, eu tô com uma dificuldade, mas eu vou ralar aqui porque eu tenho que conseguir o cargo de analista. Não é verdade. Muitas vezes até eu já vi situações em que o funcionário acabava não fazendo algo para prejudicar o seu superior, porque o seu superior saindo daquela posição ele pudesse entrar. Poxa, nada a ver. Na verdade, você tem que trabalhar cada vez mais para que o seu superior seja reconhecido, porque ele sendo reconhecido e indo para um próximo estágio, muito provavelmente você também será reconhecido, né? Foi o que eu coloquei aqui, ó. O cristão pode e deve ser o melhor. Dedicar-se, mas nunca esquecendo de sua missão. Exato. Eu queria usar um texto aqui. Pode usar, mano. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler do 13 ao 18. Eu acho que ele está falando de dois tipos de sabedoria, mas vamos entender isso bem com a nossa postura, a correta e a não. Claro. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas ela é demoníaca. Pois, onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. E olha que interessante isso, o fruto dessa justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Perfeito. Stott ele faz uma declaração interessante, né? Que Jesus ele é o supremo pacificador. E ele faz esse trabalho, né, de pacificação como algo que realmente a gente precisa estar imbuído, né? Nós viemos
para o ambiente de trabalho como Jesus veio, em uma missão de reconciliação. É o que você comentou, Piero. Realmente, em um ambiente desse, em que até entre equipe, a disputa ela é exacerbadamente incentivada, cabe a nós, né, dentro do ambiente desse, fazer o papel da reconciliação. E a gente falou uma coisa sobre excelência. Eu acho que a gente... Vou comentar em seguida, mas pode falar. Não, então vai você, depois porque, assim, essa questão da excelência, né? A gente estava falando sobre a mediocridade, né? E numa aula que, se não me engano, consta, né, no YouTube, lá de Londrina, eles comentaram exatamente isso, né? Que você sendo o melhor, você pode atrair pessoas com sua excelência e testemunhar sua fé, sua fé em Deus para diferentes pessoas em diferentes lugares, já que a gente precisa fazer isso, né? Influenciar pessoas diferentes pessoas em diferentes lugares e para influenciar diferentes tipos de pessoas. Então, um exemplo quando o cara falou isso, eu me lembrei do exemplo, por exemplo, do Marcus Eberlin. O Marcus Eberlin hoje, ele é o que é, e com essa posição que ele alcançou, ele poderia simplesmente falar, vou falar de Deus, não vou... ciência, não tem esse negócio de Deus, vou separar as coisas. Mas ele faz justamente o contrário. E por causa disso, olha quantas pessoas têm sido alcançadas através da posição dele também. Porque ele está aonde ele consegue chegar com a posição dele. E aí ele chega nesse lugar e ele não simplesmente chega, ele chega e tenta influenciar. Então, nós muitas vezes chegamos a algumas posições e Deus está te colocando nessas posições para você fazer uso dessas posições em prol do Evangelho, em prol da pregação do Evangelho. Né? Não sei se todo mundo está acompanhando, identifica quem é o Marcus Eberlin, é um cientista cristão. Uhum. E falar cientista cristão dentro da academia, principalmente, é quase um palavrão, né? Assim, é muito mal visto. E ele tem sofrido, né, vários anos já perseguição nesse sentido, mas é um cara que tem realmente sendo abençoando bastante pela defesa que ele faz. Ele, Adalto Lourenço, são pessoas... Quando você falou de excelência, me fez pensar uma coisa. Faltam mais pessoas excelentes que declarem a sua fé com excelência. Eu acho que a gente não tem que ser... comecei com a palavra errada. Acho que, sem dúvida, a gente não tem que ser excelente só no funcional, só no skill que você gosta de usar, né? Na minha habilidade de trabalho, tá? Na nossa formação. Mas a gente tem que ser excelente, como cristãos, em saber manusear bem a palavra, né? Como diz 2 Timóteo 2,15, né? Que seja alguém que se apresenta a Deus de uma forma como você comentou, né? Sair do blá, blá, blá e ir para a vivência. Não se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E se maneja bem a palavra da verdade, ele vivencia isso de uma forma verdadeira. Né? E se ele faz isso na igreja, ok, mas não é mais que obrigação. Com certeza. Mas às vezes nem isso ele faz. Mas se ele faz isso em casa, ótimo, ele tem que liderar bem a sua casa. Tem que ser homem ou mulher, crente dentro de casa, e é isso aí, ok. Mas quando a gente sai desse ambiente de conforto nosso, que de fato eu tenho que... Quebra o paradigma do perigo do mundo, bate de cara, bate de frente. Você pode não concordar comigo, eu respeito você, mas o que é certo, o que é errado. Você pode não concordar comigo, mas é isso que eu acredito, é isso que eu vivo. Mais do que isso, é isso que eu vivo. Mas isso é muito interessante o que você está falando, cara, porque assim, hoje, se você pensar nas empresas, principalmente, existe uma série de literaturas ali quase que obrigatórias. Você lê o livro Mindset, você lê o livro XYZ e tal, e tudo isso vai te trazer algum know-how ali para você poder colocar em pauta, poder trabalhar de alguma forma. Mas, puxando esse exemplo que o Marcelo comentou, se você tem a palavra de Deus como seu livro norteador, é quase impossível de que você não coloque isso em prática de alguma forma, né? De que você não fale disso. Mas por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes nós, como trabalhadores, a gente acaba se podando nesse sentido. Aonde eu quero chegar? Às vezes, numa reunião, numa discussão, você pode trazer exemplos que são bíblicos, né?
E Claro, literalmente falar claro. sobre eles. Aham. Né? Mas muitas vezes, dado até mesmo a nossa cultura atual, de Eu que me é envergonho. tudo muito Sim, sim. perigoso, então, poxa, será que se eu falar disso, Eu me encolho. entendeu? Recolho o trem de pouso Dou e não ainda, vou posar. faço ainda uma nova provocação nesse sentido. Eu acho que talvez a gente chegue lá, que é a questão, muitas vezes, hoje dentro das empresas tem áreas específicas para trabalhar com diversidade e inclusão. E o que muitas vezes me espanta é que, aqui, dado as suas ponderações, é que muitos cristãos não estão nessas equipes, Certo? que seria o principal local para um Aham. cristão estar. Influenciar esses Exato, locais porque com a palavra. Então, imagina, poxa, hoje talvez a gente não tenha tanta experiência, mas qual seria a experiência do cristão que conhece o amor, a compaixão, a resiliência, enfim, vários desses comportamentos e competências para lidar, por exemplo, com um PCD, com um cara que tem dificuldade, deficiência física, de imaginar como incluir esse cara dentro da sua área de trabalho, sim. que muitas vezes não é colocado. As áreas de diversidade e inclusão dentro das empresas têm feito um ótimo trabalho, até que se prove o contrário, né? Aham. Né? Nesse sentido, mas, poxa, cristãos deveriam estar ali. E não só ali, também em cargos de liderança, mostrando, né? Quantas vezes você vê áreas de vendas utilizando de várias histórias ali, né, para motivar a sua equipe. Poxa, por que não eu, como cristão, e trabalhando numa área de vendas, usar modelos bíblicos, vamos dizer assim, para motivar a minha equipe? Nesse ponto, acho que dá para concordar que é preciso maior dedicação dos crentes para ocupar posições de destaque. Eu não estou falando de cargo só. Mesmo seja numa equipe menor, seja uma equipe de planejamento, não seja uma equipe de execução, seja ela qual for, chão de fábrica, você precisa se destacar, mas se destacar positivamente em que sentido? Nesse sentido, você ter o aporte técnico, você dominar aquilo, mas você também dominar o quê? O que o Bife acabou de falar, manejar bem a palavra e viver ela. Se você fizer isso, aí o destaque é completo, e aí você passa a influenciar. A questão se você ser protagonista não em detrimento dos outros. Entende onde eu quero chegar? Sim, não, claro. não é você Claro. se despontar porque você foi o melhor e os outros todos foram piores. Não. É você se despontar porque junto contigo todos os outros vieram também. É exatamente o que o Stott está falando. Esse princípio de mutualidade que ele diz, ele está lá falando em Filipenses 2, 4, 5 a 8. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, é com essa perspectiva, com essa visão, né, somos colocados onde estamos para isso, para promover reconciliação. Muito bom. Né? Vamos continuar, então? A necessidade de abolir a discriminação seria um segundo preceito, né, que ele coloca. É impossível chegar a um objetivo desses, que a gente acabou de falar aqui, sem abolir a discriminação. Só se atendo primeiramente à palavra abolir. Ele não está dando uma assim, opção. Você faz ou não, se você quiser. Você acha que isso é bom ou não, se você quiser. Na realidade, essa palavra abolir está falando, olha, isso é essencial. Isso é essencial, isso é imprescindível. Né? Precisa abolir a discriminação. Stott menciona que em muitas partes do mundo empresarial ainda acontece de executivos desfrutarem de vantagens e bônus que os funcionários não têm. Podemos dizer que por aqui isso é muito comum, não é verdade? Concordam comigo? Sim. Uhum. Isso Só um ponto aí que aí a gente precisa ponderar, porque muitas vezes altos executivos têm grandes responsabilidades também. Sim, então, desde que, né, o seu prolabore ali, né, aquilo que ele ganha esteja compatível, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Né? Obviamente, aquilo que é o a mais, né? Não dá, por exemplo, para, sei lá, um alto executivo ou o dono da empresa ter uma cadeira maravilhosa, um local muito bom, limpinho, tal, enquanto todos os outros funcionários estão trabalhando num lugar sujo, sem condições. Sem ergonomia nenhuma, se lesionando de tudo que tem jeito. Mas a partir do momento em que toda a empresa tem uma boa estrutura, não vejo problema nenhum se do dono da empresa, todas as camadas. do dono da empresa ter ali, sei lá, a dúvida. sua sala de reuniões, então, até porque haja vista para que ele possa fazer o trabalho dele, aquilo pode ser que seja essencial. Né? Eu vejo que ele tocou num assunto aqui muito sensível dentro da igreja. Pode parecer loucura o que eu estou falando,
Mas é muito sensível no sentido que falar sobre esse tipo de diferença hoje parece discussão política. Sim. Sim. Né? Ganha essa conotação sem ganha necessidade. essa conotação, ganha sem necessidade. Nós temos que ser muito claro. É só olhar para o que é o cenário brasileiro. Você tem uma disparidade absurda. Ela vai continuar existindo? Acho até que vai. Talvez países europeus, países nórdicos, principalmente o que eu tenho acompanhado mais, essa diferença é menor entre o que é um médico e um advogado e um profissional de fábrica. Tá? É o melhor dos mundos? Ok. Talvez alcançar tudo isso no Brasil seja mais difícil. Agora, para a gente como cristão, que tem que vir acesa, e como eu falei, isso não é uma discussão política, isso é uma questão de dignidade. Que esse pouco que a pessoa ganhe seja muito menos do que o cara que ganha muito, não seja uma vergonha. Exato. Não conceda a esse trabalhador dignidade para ele viver. Tá? Então, assim, nós temos uma série de benefícios trabalhistas, uma legislação trabalhista que concede bons direitos. Será? Não é melhor ganhar melhor para o que ele faz, para que ele tenha dignidade na vida dele? Eu não estou aqui com discussão sindicalista nem nada. Isso é uma questão de dignidade. Tá? Hoje você pegar o que é um salário mínimo, que é a maioria esmagadora da remuneração dos trabalhadores brasileiros, vai no supermercado comprar o básico do básico e você vai sair talvez dali com 10 a 20% do seu salário com 3, 4 sacolinhas na mão. Para você sustentar a sua família. Para lidar com o restante das contas ainda. Para lidar com o restante das contas. Então, a questão nossa não é simplesmente, eu acho que o que o Stott traz aqui, das grandes disparidades, mas é que a disparidade do que está embaixo não é digna. Não é razoável. É muito aquém da disparidade. É muito aquém. Na verdade, a representatividade, né? É. Por exemplo, sei lá, se tirar R$100 de quem ganha 1.000, a representatividade E é aí muito maior você do tem que uma você tirar discussão- 100 de quem ganha 2. E aí você tem uma discussão muito ampla. Tá? Isso é uma discussão muito ampla do cara que quer lucrar demais e reparte pouco. Existe. Ou de um Estado que suga demais em termos tributários para o cara que tem que pagar salário, pagar as contas da empresa dele e sobreviver. Tá? E aí você não vai ver disparidades absurdas, não. Tá? Mas porque o cara paga um monte para o governo se ele quiser trabalhar direito. Se ele quiser trabalhar direito. E aí ele tem que pagar o trabalhador, ele vai pagar o salário mínimo mais aquela, porque é o que cabe. Então, assim, eu uso muito essa frase e acho que essa discussão é realmente muito mais ampla. É a gente tentar consertar o que é errado fazendo outra coisa errada. Mas eu acho que como cristão é preciso se posicionar de uma forma mais clara, o que né? ele fala, Né? o que ele É fala. preciso se posicionar de uma forma mais clara sobre o que é certo e o que é errado. E a gente não pode ver a situação, muitas vezes, do trabalhador ao nosso lado e eu, às vezes, ganhando bem pra caramba e tá bom pra minha família. Sim, sim. Agora, como ser humano, eu estou falando de dignidade. Como ser humano, eu não sou melhor do que ninguém. Seja ele cristão, seja ele não cristão. Sim, sim. Né? Na verdade, eu vejo essa disparidade nas duas pontas, né? Dentro do que você está falando. Porque, novamente, né? É o pecado aí de cada um do ser humano Sim, vindo à sem tona. dúvida. Muitas vezes o cara quer maximizar ali os seus lucros, vamos dizer assim, só que é um lucro sem limite. Sem limite. Total. Né? Ele aborda isso, E inclusive. é ele aborda engraçado, isso, porque a inclusive. palavra de Deus diz para que a gente tenha o suficiente. É impossível dizer que, poxa, o dono de uma empresa ao qual ele tem uma quantidade de custos elevadíssimo para exercer o seu trabalho, de que ele não tem que correr atrás de ganhar aquilo que é necessário para fazer aquilo acontecer. Em contrapartida, um exemplo aconteceu esses tempos atrás, na verdade, em que acho que foi até o pai do Caio, cara, que estava comentando comigo, que ele falou assim, poxa, às vezes você tem um dinheiro guardado. Vou dar um exemplo aqui, X. Você tem um dinheiro guardado. De repente, o seu irmãozinho ali, ele está passando por um problema. E aí ele tem uma casa para vender. O valor da casa dele é R$600 mil. E aí ele falou assim, eu estou enforcadaço, eu não tenho o que fazer, eu vou vender essa mesma casa por 200 mil. O cara vai lá, dá 200 mil pro cara e fala assim, fiz um negocião, você viu aí e tal. Ou seja, tirei vantagem daquele que estava sofrendo. Mas a grande questão é, se a casa valia 600 mil,
Que fosse 500 mil o valor da casa. Poxa, se você tinha condições, dado que você tinha aquela grana guardada, e aquilo de alguma forma não fosse te fazer falta, por que não chegar e pagar o que realmente a casa valia? Claro. Do que simplesmente pegar olha a vantagem aqui, nossa. Porque falta vivência, como a gente está Exato, falando, exato. falta vivência. E isso é em ambas essas pontas. Do mesmo jeito em que ele falou, por exemplo, sei lá, de muitos que não pagam seus impostos, por mais elevados que sejam, muitos que não pagam impostos única e exclusivamente porque, poxa, eu quero... Cara, é o que está aí, é o imposto que está aí, é o certo a fazer, é pagar esses impostos. Eu posso lutar de outras formas, com outras vertentes para que aquilo possa baixar de alguma forma, mas... deixar de pagar também não é o caminho, entende? Então Claro. Eu tenho duas pontas diferentes, Existe mas... uma equalização que precisa ser feita. O livro ele também fala que o cristão é colocado nesses locais para também supor a desigualdade de benefícios e precisam garantir que todas as diferenças ocorram por questão de mérito, não de privilégio. Mas também, eu concordo bem com o que o Biff falou, com a questão da dignidade. Sim. A questão da dignidade. Essas diferenças são necessárias. Existem diferenças entre cargos e salários, essas diferenças são necessárias. Mas discriminação injustificada em termos de pagamento, condições ou promoção injustificada, porque se baseia em privilégio, não em mérito, precisa ser abolida. Ela é incompatível com a justiça social e com o ideal cristão do respeito mútuo. Ainda que devamos buscar a justiça para todos, não podemos esperar que a empresa busque isso, pois nem sempre a empresa será impactada apenas com a detecção dos problemas, já que o sistema é operado por sua maioria de pessoas não comprometidas com Deus e com o Evangelho. Sim. Por isso, precisamos buscar a restauração de relacionamentos em ambas camadas das operações. É aquilo que a gente estava falando também. Independentemente do cargo que você ocupa, aquilo que o Biff colocou é para todos. É aquilo que ele está colocando aqui também, a questão da mutualidade, é para todos. Para todos os cristãos que querem realmente refletir o caráter de Deus dentro de uma empresa. Seja ele o empresário, seja ele o subchefe, seja ele o operador de máquina, seja ele o do planejamento, operacional, não interessa. Uhum. Todos eles têm essa mesma obrigação. Por isso que eu acho que essa abordagem histórica é fantástica. Porque ela coloca todo mundo na mesma posição. Olha, meu filho, você está do chão de fábrica, a questão da mutualidade é para você também. Você está lá tomando as decisões mais importantes da empresa, essa questão da mutualidade é para você também. E você também está ali para o quê? Para operar a questão da justiça, do amor, da mutualidade e da reconciliação com todos. E só conhecendo, e se você conhecer a lei mosaica, né? A lei do Velho Testamento, era isso que Deus se preocupou com relação ao povo. Então você vê, Deuteronômio 27, tem várias coisas, mas eu peguei aqui um texto. Deuteronômio 27, você pegar, por exemplo, o 17, quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo, isso vai se aproveitar, né? Uhum. Todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho, prejudicar uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, né? Eu traduziria dessa forma, né? Fazendo uma pessoa vulnerável errar o caminho, todo o povo dirá amém, maldito seja. Maldito quem negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém, é maldito. Deus teve muito cuidado com todos, ele teve cuidado até com o estrangeiro. Para um povo como o povo judeu, né? Você tem que se preocupar, inclusive, com o estrangeiro. Você tem as questões de lei de propriedade. De tanto em tanto tempo, aquela propriedade ela retornava. Exatamente. Deus sempre teve muito cuidado para que você não tivesse desníveis desse tanto. Tá? A questão seria, então, se existe possibilidade do cristão influenciar o sistema onde se encontra, independentemente da camada organizacional que ocupa, e isso é plenamente possível, né? Agora, correndo aqui um pouco mais, né? Vamos falar sobre justiça na tomada de decisão. Se aceitarmos que nosso chamado nos deve levar para além do evangelismo pessoal, ou mesmo da integridade pessoal, ainda que sejam essenciais,
a fim de influenciar as estruturas dentro das quais operamos, para quais valores e virtudes podemos olhar e que nos podem guiar como cristãos. O livro explica que o primeiro seria o amor. Está lá em João 15:12. Se alguém puder abrir aí, seria legal da gente ler, tá? Só um segundo que eu me apoderei da Bíblia do pastor Valdir aqui. Você está meio perdido, né? Entendeu? Não é a Então, sua, assim, né? a Bíblia... O João está em outro lugar. Entendeu? Não sei como é que João 15:12. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Esse seria um princípio norteador que ele aborda, mas ele fala também que outro valor do qual nós podemos nos guiar é a prática da justiça. O livro mostra que o amor e a justiça são importantes no papel do cristão e que este deve se utilizar destes conforme as situações se apresentam. Mostra também que o amor se expressa na comunidade comercial e a justiça a estrutura comercial também. O que poderia ser usual também nessa situação, gente? O que poderia ser usual? Além dessa questão que nós abordamos aí sobre a justiça e o amor, o que poderia ser usual? Boa pergunta. Cara... Vocês já tiveram experiência no uso do amor e da justiça no ambiente de trabalho? Quais foram as implicações? Vamos colocar dessa forma. Cara, já. Acho que fica melhor para a gente expor, né? Assim, não sei se é exatamente esse o sentido em que ele diz, tá? Mas eu posso até trazer um testemunho pessoal do que aconteceu bem rapidamente. Fui coordenador de planejamento durante um bom tempo e começaram a fazer como se fosse um motim em relação ao gerente ao qual acompanhava ali a área de planejamento da empresa onde eu trabalhei. Pessoas muito legais, todas elas, né, muito legais. Talvez esse gerente não estava sendo muito compreendido, dado a força ao qual ele, né, tratava todas as situações e tudo. Eu, naquele momento, não tinha um bom relacionamento com ele, mas eu era coordenador que estava abaixo dele lá, né? E aí o que aconteceu? Me chamaram ali no dispositivo de comunicação da empresa, falando assim, olha, Pedro, fulano de tal, ele é muito chato, muito ruim, ele fica pegando no pé de todo mundo, tal, não tem muita conversa com ele, e como você está abaixo dele diretamente, acho que a gente pode montar aí um esquema para que ele possa sair da empresa aí e tal. E eu confesso assim que no primeiro momento, aquele primeiro, né, ato assim, pô, legal, dá pra gente fazer alguma coisa. Mas no segundo momento eu falei, não tem nada a ver eu fazer isso. Independente de qualquer coisa, independente da forma como ele trata, é ele fazendo essa posição. Eu não posso enxergar, eu até falo isso muito na empresa, eu não posso levar pro pessoal, eu não posso agir com pessoalidade. Eu tenho que pensar como, naquele momento, pensei eu, né? Falei assim, eu tenho que pensar como coordenador, contratado pela empresa, assinado ali contrato, o que eles esperariam de mim? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que Cristo esperaria de mim lidando com o meu gerente? Como que eu deveria tratar o meu gerente para a honra e glória de Deus? E aí, cara, aquilo me deixou assim, pelo menos uns 2 dias ali, muito, muito pensativo. O que aconteceu? 2 dias passados, o pessoal veio me cobrar. E aí, Perão, nós vamos fazer tal coisa, tal, que não sei o que. Eu falei, pessoal, seguinte, eu não compactuo com esse tipo de situação. Vocês podem fazer o que vocês acham que seja interessante, importante, mas eu não vou participar disso, porque não acho que é o caminho mais correto. E foi engraçado porque o que aconteceu, durante aquele tempo, o gerente, né, entre aspas, né, batia muito assim, cara, ele pegava muito pesado. Comigo, principalmente como coordenador, com a equipe e tudo. E aí eu chamei ele para uma conversa. E eu falei assim, olha, fulano, é isso aqui que estão tentando fazer com você. E eu tô te mostrando não porque eu gosto de você, porque você é um cara maravilhoso. Não, eu não me importo, entre aspas, com o nosso relacionamento fora daqui. Fora daqui é outros 500. É outra situação. Mas aqui dentro, eu acho que isso daqui não é certo. Não é justo de se fazer. Cada um vai ser julgado, né, ou vai ser cobrado aqui dentro da empresa conforme aquilo que foi o contrato de trabalho. Eu esperava que você fizesse X, se você não fez, beleza, rescindi esse contrato. E conversei com ele, cara, e foi incrível porque ele falou assim, olha, Pedro,
é a primeira vez que eu vejo alguém fazer esse tipo de atitude. É. É a primeira vez que eu Pessoa desacostumada com honestidade, Cara, com e é um verdade, negócio, é um negócio simples. É. E assim, o que foi legal? Porque naquele momento, nessa oportunidade, vamos dizer assim, de sentar e de falar daquilo, eu pude falar de Cristo para ele, cara. Entende? Porque ele ficou abismado com uma situação que, poxa, seria usual, normal. E eu falei assim, olha, o meu cristianismo, aquilo que eu acredito, o Deus que eu sigo, eu não posso, como que eu posso dizer assim, eu não posso decepcioná-lo dessa forma. É. Teve justiça na sua tomada Exato. de decisão. Assim, o meu exemplo também, acho que talvez não é tanto o mundo dos negócios, eu sempre trabalhei muito tempo com vendas, né? E uma das maiores experiências que eu fiquei mais tempo nisso, porque o vendedor, ele tem aquela fama do... se ele é vendedor, então, portanto, ele é mentiroso. E não? Não, né? E sempre foi muito complicado, porque eu acabei exercendo muitas vezes a função de liderança, de supervisão e gerência, e eu sempre tive que bater a mesma tecla. Eu falei assim, escuta, querido vendedor, né? Quebra essa coisa de que você precisa mentir para fazer um negócio. E se você começar um negócio com uma mentirinha, ela vai terminar numa mentirona. E ela vai dar volta e cair no seu colo. E várias vezes eu tive que argumentar dessa forma. E várias vezes eu fui pressionado pela própria direção da empresa a ter posturas que não são corretas. E eu tinha que ver, olha, desculpa, você está avançando num ambiente que você não me paga para isso. E isso, como assim, né? Não, você me paga para fazer o meu trabalho, mas não para avançar numa questão que eu não negocio. Tá? Então, assim, para mim sempre foi muito tranquilo dizer essa coisa de negociar, porque eu trabalhava com vendas. Então, assim, vai até aí, porque a partir daqui você está tentando invadir uma área que eu não vou negociar, não vou ceder a esse tipo de coisa. Porque eu sei que, invariavelmente, aquilo ia voltar para mim. Tá? E o benefício final, ele ia ser ali no momento, mas ele não ia ser a longo prazo, é isso que eu quis dizer. Tá? Então, eu acrescentei muito nesse exemplo. Na verdade, sim, porque ele está trabalhando da seguinte forma. Em uma visão cristã, a semelhança divina, né? Não numa visão cristã pura e simplesmente assim, de opinião pessoal, mas uma visão cristã, a semelhança divina, temos a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Ele dá o exemplo de que os cristãos se opuseram à escravidão porque os seres humanos eram desumanizados e se tornaram posse de outra pessoa. Eu já dou outro exemplo também, daquilo que a gente começou lá no começo a falar, sobre a questão da gente não ter opção, a gente precisa ser de verdade. Quando eu vejo os exemplos de Jesus lá no Sermão do Monte, ele não está dando opção para a gente, tamanho. Ele está falando assim, você vai sofrer. Você vai sofrer. Quando você assumir a postura de me seguir e de me representar, você vai sofrer. E o que a gente muitas vezes faz é literalmente nos afastarmos disso, nos abstermos disso, fugirmos disso. Porque a partir do momento que nós passamos a viver verdadeiramente isso, nós vamos passar por todas essas coisas. Né? E nesse caso da justiça, né, e dessas tomadas de posição justas, né, em ambiente de trabalho, é se expor, é fazer literalmente isso, né? É ter justiça na tomada de decisão, mas ao mesmo tempo expor o quê? Esse lado da nossa pessoa, né? E com isso a gente vai abrir dois precedentes. Um precedente para perseguição, claro, óbvio, mas também a gente vai, como o Piero falou, a gente vai abrir um precedente para expor o evangelho, para ser diferenciado. Eu tenho um exemplo pequeno, na época que eu trabalhava na Tempo. Uma vez eles pagaram uma quantia a mais no meu salário, que não tinha nada a ver, uma quantia até elevada para o meu salário, e prontamente eu entrei em contato com o meu gestor e falei, olha, esse meu salário veio errado, eu quero um número de conta da empresa para que eu possa fazer o estorno, para que eu possa reembolsar a empresa pelo aquilo que veio errado. Cara, sinceramente, foram 30 segundos de constrangimento, porque ele não, ficou sem palavras. Eu precisei falar, Gomes, você está me ouvindo? Gomes, você está me ouvindo? Ele demorou 3 vezes para retornar. Ele falou, cara, nunca tinha visto isso na minha vida. No mínimo, ou ele já viu fazer isso perto dele, ou ele mesmo podia já ter feito isso com a empresa. E depois que ele passou o número da conta, né, e a gente se encontrou no outro dia, foram mais 30 segundos que ele ficou só olhando para minha cara quando eu estava chegando no trabalho. Ele geralmente me
recepcionava já, zoando minha cara, brincando comigo e tudo mais. Mas nesse dia ele ficou assim, 30 segundos olhando pra minha cara. Quando eu cheguei perto, ele falou, cara, você é diferente. Eu falei, não é que eu sou diferente. E aí eu pude explicar para ele qual que era a diferença verdadeira, né? Mas essas coisas precisam acontecer realmente na prática e a gente passar a viver de verdade para que realmente isso aconteça. Caso contrário, se a gente ficar se omitindo, se escondendo, não vai ocorrer. Tiniel, muitos de nós cristãos vamos se esforçar, vão estudar, vão ser diligentes e vão ter um bom sucesso profissional. Mas a gente sabe que o sucesso profissional não deixa de ser um funil. Sim. Está errado? Negativo. Talvez em algumas áreas ou outras, esse funil seja um pouco mais aberto. De uma forma geral, ele é um funil. Alguns vão dar certo, outros não. A grande questão é que nós vivemos, não importa se eu vou ganhar mais com isso, não importa se eu vou ficar rico com isso, não importa se eu vou tirar férias nos lugares mais incríveis disso. Importa aonde está a minha consciência. A minha consciência no que eu vou lucrar ou vou ganhar hoje, ou da eternidade que me espera, de que isso realmente vale a pena. Porque se você se diz cristão, mas você não tem isso como de fato uma esperança que mova a sua vida a vivenciar todas as coisas que né? tudo não, mas que te estimule a vivenciar tudo que você vivencia no seu dia a dia. Tudo isso que nós estamos falando aqui vai parecer legalismo, vai parecer alguma coisa assim, nossa, que conversa linda, mas não vai dar certo, tá? E só dá certo para corações de fato transformados, e esse coração transformado, ele não vive na esperança do que ele vai ter aqui. Volto lá no início da minha frase, não quer dizer que você não vai ter, não quer dizer que você, pelo seu mérito, não possa conseguir e ter que receber aplauso por isso, e Deus vai te abençoar por isso, de fato. Sim. Mas o que nós estamos discutindo aqui é que tudo que eu faço, não importa o que eu vou ganhar com isso. Claro. É porque eu só sei ser assim. Eu só sei viver assim. Eu queria deixar alguns apontamentos, né, em termos de conclusão, né, para a gente poder estar encerrando. E seria assim: podemos ver que o crente tem um papel enorme em se destacar e usar dessa posição para influenciar o ambiente com a verdade e os elementos de amor e justiça aqui abordados. É importante que cristãos preocupados com a justiça na vida empresarial entendam que, por mais poderosa que uma empresa seja, ela pode ser questionada, e para isso precisamos ser ousados dentro dessas 4 linhas que nós abordamos aqui. Analisando o papel do comércio sob uma perspectiva cristã, reconheçamos que amor e justiça são necessários se quisermos que a vida empresarial honre a Deus. Quando a vida comercial é colocada nesse contexto, podemos ver que os cristãos nos negócios têm um relevante chamado, pois não estão somente cumprindo o mandato de serem bons administradores dos recursos do mundo, mas acabam influenciando diretamente a vida de muitas outras pessoas. Amém? Amém. Podemos orar para encerrar? Podemos orar. Graças te damos, Senhor, por estas lições que este livro tão abençoador, escrito por Stott, sob a sua influência, ó Deus, sob a sua maravilhosa, Senhor, inspiração, tem nos ensinado e tem nos ajudado. Amém. Que nós aqui, ó Pai, a cada lição que temos primeiramente aprendido, ó Pai, diretamente de Ti, para podermos depois ministrá-lo, ó Pai, sejam realmente relevantes na vida de cada um aqui. Amém. E que o Senhor possa diretamente abençoar cada vez mais esse ministério, ó Pai, que nós estamos iniciando aqui, ó Pai, para que em tudo, ó Deus, nós possamos honrar o seu santo nome e dar glórias ao Senhor. Amém. Essa é a nossa oração, que nós fazemos agradecidos por mais esta lição, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Viu? Aí. Obrigado, Piero. Obrigado, Bife. Para quem está vendo aqui domingo, né? Um bom domingo. É isso aí. Bom domingo a boa todos. semana aí a boa todos. Macarronada. É isso aí. Uma boa Valeu, semana gente. também. Amém. Um abraço. Tchau.